Quase eu falhei hoje, hein? Olhei no relógio e falei, meu Deus do céu, não mandei o vídeo ainda. E hoje, pra gente começar a segunda-feira tendo mais uma noção do que são técnicas de vendas, eu vou falar da diferença de prospecção e venda. Eu tô gravando de casa, então vai ter alguns barulhos do meu cachorro correndo, do meu namorado fazendo café, enfim, vai passar alguns barulhos aqui. Como eu falei pra vocês, esse é um vídeo muito cru, mas que tem o objetivo de falar com vocês de igual para igual, no tempo que a gente tiver, do jeito que a gente tiver, para começar, para isso não ser um problema. Eu vou sempre trazer técnicas para vocês aqui, segunda e quinta. E um dos motivos pelos quais eu não tinha esse canal ativo antes era justamente esse. Tem que editar, tem que gravar, tem que estar maquiada. Então, o que mais era interessante, que era o conteúdo, acabava ficando em segundo plano. Então, aqui eu vou focar só no conteúdo, mesmo que sejam vídeos domésticos. Eu espero conseguir passar para vocês uma síntese dos conhecimentos em relação à venda que eu tenho adquirido ao longo dos meus 14 anos de profissão. Toda semana alguém me pergunta, Andressa, como eu faço para vender mais? Andressa, não tô vendendo. Andressa, caíram minhas vendas. Andressa, amigos mesmo, colegas, assim, de outras profissões que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora. E semana passada, um amigo meu chamado Zen Gabriel me mandou uma pergunta e falou, Andressa, preciso de ajuda, parei de vender bem. Falei, tá, me fala mais para ajudar um diagnóstico, né? Aí ele me falou, eu até recomendei o primeiro vídeo do canal para ele sobre as 3 principais coisas que faz a gente vender e ser constante. E daí a gente conversando sobre esse tema, eu falei, você tem prospectado? Ele falou, não sei nem o que é isso. É muito comum que quando a gente pensa em vender, a gente queira só fechar negócio. Gente, eu moro do lado da rua do ferroviária, então vai fazer esses barulhos de trem eventualmente também. Então vamos lá, se ficar muito ruim eu pauso e retomo o vídeo, tá bom? Prospectar é você fazer um levantamento de interesse em relação ao teu cliente. Por exemplo, se você tem uma loja de acessórios, tipo esses que eu uso aqui, esses aqui eram da GB, a GB nem existe mais, mas eram excelentes, e você tem uma loja de acessórios e você tem que definir quem é teu público-alvo para poder prospectar diante desse público-alvo. Então, qual vai ser o primeiro passo? Entrar em contato com todo mundo da tua rede de contato, no teu WhatsApp mesmo, telefone, falar, oi, tudo bem? Lancei uma linha de produtos voltados para mulheres, homens, crianças, pet, enfim, tem vários segmentos que dá para entrar no ramo de acessórios. E eu queria saber se eu uso esse tipo de coisa. Daí a pessoa vai te responder, uso, não uso, não uso, mas dou de presente, ou não dou de presente porque não sei o tamanho da pulseira da pessoa, ou, sabe, vai te trazendo coisas para que você crie elementos para solucionar problemas, porque vender, empreender, resolver problemas, gente, não é outra coisa não. Sempre que a gente vende alguma coisa, a gente está vendendo uma solução, em formato de banho e tosa de cachorro, em formato de veterinário, em formato de cabeleireiro, a gente está vendendo uma solução. Então, vender é resolver alguma coisa. Prospectar não é ter um produto ativo para vender para ninguém. Prospectar é só sondar o interesse. Ah, Andressa, mas aí o que eu faço com esse interesse que eu sondei? Gente, dado que não é analisado não serve de nada. Então, eu saber que a Mariazinha não consome esse tipo de produto, mas ela eventualmente dá isso de presente e não colocar isso numa tabela, num Trello, num Excel da vida, não me adianta nada. Eu uso muito o Trello, falando em aplicativos aqui, porque é como se fosse um Excel mais bonitinho, né, com uma roupagem mais legal, onde eu consigo atualizar as coisas, os meus times de venda vêm junto comigo em tempo real, o que está acontecendo, e eu consigo fazer prospecção e venda através do Trello. É muito útil e recomendo muito, é gratuito, tá? Então, vamos lá para o meu amigo que vende na questão bancária, né? O banco, ele é um serviço, apesar das pessoas acharem que o banco é uma instituição, empréstimo é um produto. Então, ele está vendendo serviços. E quem é o público-alvo dele, né? São professores, pessoas que ganham salário do governo, concursados, aposentados, pensionistas do INSS, aquela galera que recebe benefício de prestação continuada. Esse é o público dele. Então ele tem que prospectar dentro desse pessoal. E aonde que você encontra essas pessoas? Aí eu dei umas dicas para ele, né? Você encontra essas pessoas, vamos pensar nos pensionistas do INSS, pessoas que recebem pensão, pode ser o benefício de prestação continuada ou qualquer outro benefício, pensão por morte, enfim, qualquer outro benefício. Onde que eu acho? Associação de pessoas com deficiência, são pessoas que têm esse tipo de benefício de prestação continuada. Esposas de militares, associação ou entidades de classe voltada a militares, que também ganham pensão em relação à morte do marido, do familiar, enfim, conforme for a situação de cada um ali. Esse é o lugar onde você vai prospectar. Ah, mas como é que eu vou entrar em contato com esse pessoal? Tem eventos paralímpicos, tem eventos de associações de esposas, né? Aqui tem o Clube Curitibano, que vão ter essas pessoas. Então, assim, você tem que ir aonde o teu público tá. E ir não significa ir pessoalmente, tá? Você pode ir
no telefone, você pode ir nos eventos que você eventualmente pesquise que essas pessoas façam, algum jantar beneficente, alguma coisa do tipo, e ir atrás desse público e começar a fazer networking, a trocar ideias, a ver o que essas pessoas precisam. Lembra que eu falei lá atrás que vender resolver um problema? Então, às vezes, essa pessoa ela quer fazer uma reforma na casa, ela quer antecipar uma verba futura que está a vir, e ela quer fazer isso através de um empréstimo, de um consórcio ou qualquer coisa do tipo. Então você vai tentar trazer para essa pessoa uma solução, uma resolução de problema. Então nesse aspecto, prospectar é sondar o interesse. Só que não basta só sondar o interesse. Você vai sondar o interesse e catalogar esse interesse. Você vai colocar aqui, por exemplo, a dona fulaninha, ela tá lá na Associação dos Militares, das esposas de militares e tudo. E daí você vai pegar essa pessoa e vai fazer o seguinte, só um minuto, gente. Retomando, como eu falei, vai ter barulho. Teve barulho, eu tive que pausar aqui e a gente volta de onde estava, tá? O negócio é o seguinte. Peguei esse interesse, sondei esse interesse, vi que problema eu posso resolver, eu começo a criar uma lista de prospecção. No que consiste essa lista? É o produto que eu tô vendendo, o possível interessado que ele tem e como eu vou fazer para vender. Aí vai entrar, no próximo vídeo eu vou falar só sobre venda, como pegar esse lead, esse prospect que a gente fez e vender para ele. E quais estratégias eu usaria para vender. Mas esse meu amigo também que me fez a pergunta, ele é humorista, né? Ele tem 2 profissões, uma delas é ser humorista. E ele falou assim, Andressa, eu preciso muito lotar o meu show. Aí eu falei pra ele, quais são as dificuldades? Eu sou cliente do show, então eu sei quais são as dificuldades. O site, eu não posso falar qual, é muito burocrático. Ele pede pra você estar logado no Facebook ou no Gmail, só que sempre que você tenta logar dá erro. Então você tem que entrar no computador, digitar o site, procurar o show pra fazer a compra e você paga uma taxa de administração por isso. Se o ingresso for R$30, fica R$35, um exemplo. O serviço é ruim, custa caro e demorado. E eu não consigo fazer pelo celular e quase tudo hoje é mobile, quase tudo hoje é pelo telefone. Eu falei, pode ser que você não esteja vendendo pela dificuldade nessa experiência em relação à venda. Então, o que você pode fazer para resolver isso? Você vai tomar para si a operação de venda dos teus ingressos. O que você vai fazer? Você vai falar para a pessoa, oi fulano, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala e tal, espera a pessoa responder. Quando a pessoa responder, você fala, olha, vai inaugurar uma casa de show aqui em Curitiba, é uma casa nova, eu tenho um show lá solo e eu quero colocar nesse evento não só público, mas pessoas que me apoiaram desde o início. Então eu tô assumindo a venda dos meus ingressos, vai custar, exemplos, R$35, você pode fazer o Pix pra mim, eu já te mando o número do teu ingresso. Por quê? Porque assim ele controla a operação. Se a pessoa disser pra ele que vai, que tá a fim de ir, ele recebe esse valor, já entra no site, faça toda aquela burocracia, imprime o ingresso e manda pra pessoa, tá resolvido. Não tem um obstáculo, porque a venda, a venda direta, nesse caso, como ele tá fazendo, ela é totalmente emocional. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como que eu crio esses discursos em relação à venda. E lembrando, o tema do vídeo de hoje, com esse som maravilhoso de buzina de trem, é prospectar é diferente de vender.